Tendo revisado o conceito de derivada e visto a sua interpretação geométrica, nós agora vamos utilizar a derivada para fazer o estudo das leis do movimento dos corpos, certo? Então nós vamos ver que para definirmos de forma precisa a ideia de movimento de um corpo, nós necessitaremos do conceito de derivada, certo? Mas todos nós temos a ideia intuitiva de que é o movimento de um corpo. O movimento é a mudança da posição de um corpo, né? É o deslocamento de um corpo no espaço conforme o tempo passa. Se o corpo muda sua posição com o tempo, ele está se movimentando, portanto, certo? Então, para medir o movimento, a gente precisa medir deslocamentos, medir distâncias e medir intervalos de tempo para saber, para ter uma ideia do movimento. E então, com isso, a gente pode dizer que uma boa medida do movimento de um corpo é sua velocidade, certo? Se um corpo tem velocidade zero, isso quer dizer que ele está parado e, portanto, não está se movimentando. Se ele tem uma velocidade grande, ele está se movimentando muito. Então, a velocidade vai ser a quantidade fundamental para a gente medir o movimento de um corpo. E nós vamos ver que a velocidade de um corpo vai estar dada como a derivada de certa quantidade, certo? Então é por isso que a gente precisa da derivada para poder entender a velocidade e com isto estudar o movimento dos corpos, certo? Então a derivada é uma peça fundamental para entender a dinâmica do movimento de qualquer corpo. E por isso a gente começou com a derivada nestas aulas, certo? Então a gente vai ver que a medida do movimento, a velocidade, vai ser dada como a derivada de certa quantidade. Mas a gente tem uma ideia intuitiva do que é a velocidade. A velocidade tem a ver com quilômetros por hora, né? Seriam unidades da velocidade. Tem a ver com distância, quilômetros, hora, tempo, né? Então, a velocidade é a razão, né? Vou escrever isso aqui. A velocidade de um corpo é a razão de variação de sua posição, né? Com respeito ao tempo, ok? Então, a velocidade mede quanto que está variando a posição, né? Por unidade de tempo, né? Essa é a nossa ideia de velocidade, mudança de posição por unidade de tempo. E o mais importante aqui, que quero que vocês notem, é essa palavra aqui que é razão de variação. Essa palavra aqui, ela é a ideia fundamental da derivada. A derivada mede a razão de variação de uma quantidade a respeito a outra. Então, quando a gente está dizendo que a velocidade é a razão de variação da posição com respeito ao tempo, a gente na verdade está dizendo que a velocidade vai ser a derivada da posição do corpo com o tempo, ok? Então, essa que vai ser a ideia desta aula de hoje. Então, clarificar essa relação entre velocidade e derivada. Então, por isso, eu vou começar falando da velocidade média. Ok? Bem, nós vamos começar então estudando a velocidade média de um corpo. Ok? Então, para isto, nós vamos supor que o corpo realiza um movimento unidimensional, ou seja, ele se move ao longo de uma linha, certo?
essa linha pode ser uma linha reta ou uma linha curva, como neste caso, do mapa aqui embaixo. E a gente vai supor que conhecemos sua posição do corpo em dois instantes distintos, certo? Então nós, digamos que conhecemos a posição do corpo no instante inicial, aqui tempo inicial TI, que ele parte do Rio de Janeiro, né? E em certo tempo final TF, ele chega em São Paulo, ok? Então a gente tem o tempo inicial, o tempo final, e a gente conhece as posições nesses dois tempos, né? A posição inicial é o Rio de Janeiro, a posição final é São Paulo, ok? E nós vamos medir o deslocamento do corpo ao longo dessa estrada, é a BR-116. Então a gente vai estar preocupados com a posição do corpo dentro da estrada, né? Ao longo da estrada, melhor dito. Então a gente tem aqui certa posição inicial e aqui essa aqui vai ser a posição final, XF, ok? E o X vai indicar qual que é a posição do corpo na estrada, em qual quilômetro da BR-116 ele está, certo? Então esse vai ser nosso caso de estudo, ok? Então, tá. A gente conhece o corpo, parte de São Paulo, do Rio, em certo tempo inicial, chega em São Paulo, em certo tempo final, e a gente vai aproveitar aqui os dados que o Google está dando para a gente, né? Mais ou menos o trajeto demora 5 horas e meia e a distância percorrida é 430 quilômetros mais ou menos, né? Certo? É que bom salientar que essa distância aqui, essa distância não é a distância reta entre Rio e São Paulo, não é o comprimento da linha reta entre Rio e São Paulo. Essa aqui é a distância percorrida ao longo da via BR, são 430 quilômetros que se percorre ao longo desse caminho, não na linha reta, certo? Na linha reta não tem muita utilidade porque a gente não consegue fazer esse trajeto de carro ou de qualquer meio. Então, essa informação aqui tem a ver com a distância percorrida de fato ao longo da via, certo? Então, não tem a ver com a distância reta entre as duas cidades, ok? Então, esse é um ponto importante. E vamos supor que a gente consegue fazer isso no tempo previsto que o Google dá para a gente, 5 horas e meia. Então, a gente define, né, a velocidade média é dado pelo deslocamento dividido pelo tempo utilizado para realizar esse deslocamento, né? No nosso caso, o deslocamento são 430 km, mais ou menos, né? Aproximadamente 430 km. E a gente tem que dividir esse deslocamento por 5 horas e meia, 5,5 horas, certo? Isso aqui, se a gente fazer a conta, de fato, isso aqui vai dar mais ou menos 80 km por hora, que é uma velocidade razoável, né, para andar de carro. Então, isso quer dizer que se a gente faz esse trajeto, percorre essa distância nesse tempo, a gente estaria no carro indo quase sempre em torno de 80 km por hora, certo? Mas de fato, essa aqui é uma velocidade média, essa aqui não é uma velocidade do corpo do carro, né, em qualquer instante de tempo. Essa aqui é uma aproximação, uma primeira aproximação para a gente saber quão rápido foi o movimento. Mas não é que o carro sempre foi a 80, né? A gente sabe que isso não acontece.
É muito difícil manter a mesma velocidade o tempo todo. Mas é por isso que a gente está salientando aqui que é uma primeira aproximação em uma velocidade média, ok? E bom, agora vamos para um caso mais abstrato, digamos. Se a gente tivesse um deslocamento ao longo de uma linha reta, né? Ao longo dessa linha reta, de novo, a gente conhece a posição do corpo num tempo inicial ti, posição inicial x5. Depois, no tempo final, ele tem outra posição x5. E a gente pode definir, então, de forma geral, a velocidade média, né? E a gente já está vendo que para ver a velocidade média, a gente precisa primeiro definir o deslocamento, né? Então, o deslocamento ΔX a gente vai chamar o deslocamento do corpo, vai ser a mudança na posição, né? Mas x final menos x inicial. Aqui a gente está estudando um movimento em linha reta, certo? Então, a mudança de posição é diretamente a diferença aqui, né? X final menos x inicial. Esse aqui é o deslocamento. E a gente precisa também do tempo percorrido, né? O ΔT. O ΔT é o tempo que se passou, vai ser o tempo final, então, menos o tempo inicial. Esse aqui nos vai dar a informação do tempo transcorrido. Certo? Então, esse aqui eu vou colocar aqui explicitamente. É um exemplo onde temos um movimento unidimensional em linha reta. A gente define então a velocidade, né? A velocidade média, certo? Vai ser o deslocamento dividido pelo tempo transcorrido. Então, a velocidade média vai ser ΔX, a mudança na posição ΔX, sobre ΔT, que é a mudança no tempo, né? Quanto que incrementou o tempo. Então, a velocidade vai ser a diferença posição final menos posição inicial, certo? Dividido por a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Ok? Essa seria a velocidade média do corpo. Ok? E claro, essa velocidade é uma quantidade que tem unidades. Em geral, a gente mede as distâncias no sistema internacional, que seria em metros, e os tempos a gente mede em segundos, seria a unidade do sistema internacional, não em horas, nem em quilômetros, sino em metros, distâncias e tempos em segundos. Portanto, no sistema internacional, as unidades da velocidade em metros por segundo. Okay? Então, essa aqui seria a ideia da velocidade média, né? É uma aproximação, mas às vezes a gente não quer saber a velocidade média, só uma aproximação, uma primeira aproximação da velocidade. A gente precisa às vezes saber qual que é a velocidade em qualquer intervalo de tempo aqui, certo? A gente sabe que não vai ser sempre 80 km por hora neste caso. Às vezes vai ser 100, às vezes pode ser mais, dependendo do limite, pode ser menos. Então a gente precisa às vezes ter informações de como muda a velocidade ao longo do tempo, né?
não somente uma primeira aproximação, sino a gente precisa de informações mais precisas e detalhadas conforme a velocidade evolui com o tempo, né? Muda no tempo. Ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai definir a velocidade instantânea. Então agora a gente vai analisar a velocidade instantânea, que é o caso em que a gente não quer uma primeira aproximação da velocidade entre o ponto inicial e o ponto final. A gente quer uma informação detalhada da velocidade num instante de tempo entre o tempo inicial e o tempo final, certo? A velocidade instantânea a gente vai denotar como v sub t, porque é a velocidade num instante de tempo t, certo? Esse tempo t é um tempo entre o tempo inicial e o tempo final, ok? Então, como que a gente pode obter informações sobre a velocidade do corpo num instante qualquer no meio do caminho? Então, para isso, a gente precisa de mais informações, né? A gente não pode simplesmente ter a posição inicial, posição final, tempo final, e com isso ter alguma informação da velocidade num ponto qualquer no meio, né? Na verdade, a gente precisa mais do que esses dois pontos para ter informações da velocidade em um tempo intermediário, certo? Na verdade, o que a gente precisa de fato é a informação sobre a regra de como muda a posição conforme o tempo passa, ok? Então, a gente precisa saber isso aqui, como muda a posição x conforme o tempo varia, né? Ok? Então, isso quer dizer que nós necessitamos ter a posição x, né, como uma função do tempo. Se é x, a posição vai depender do tempo e a gente precisa saber como que mudando o tempo mudou a posição para com isso ter informações detalhadas da velocidade do corpo em qualquer instante de tempo, certo? Então, voltando ao exemplo que a gente discutiu no início, esse aqui seriam as informações que a gente tinha para definir a velocidade do corpo, né? A velocidade média do corpo. A gente estava definiu ela, a velocidade média em termos do tempo inicial, o tempo final e o deslocamento desde a posição inicial até a posição final. Mas para definir uma velocidade em qualquer instante de tempo entre esses dois pontos, a gente precisa de mais informações. Como que a gente faz isso, obter mais informações? A gente precisa fazer medidas de posições em mais tempos, não somente no tempo inicial e final, senão no tempo intermediário aqui, certo? A gente vê neste exemplo que o trajeto demora 5 horas, né? Aqui, 5 horas e meia mais ou menos. Então, o que a gente pode fazer para ter mais informações é medir a posição após uma hora, a cada hora, né? Você começou aqui no Rio, saiu do Rio, depois de uma hora você mede a posição onde você chegou, digamos que seja aqui. Depois de outra hora você mede sua posição, digamos que seja aqui. E assim vai anotando sua posição após de cada hora, né? Uma, duas, três, quatro, 5 horas você estará por aqui, depois falta meia hora por aqui, mais ou menos. E esse aqui nos vai dar uma informação mais detalhada e melhor sobre o movimento do corpo. Mas se a gente quer uma informação ainda melhor,
A gente não vai medir somente após cada hora, a gente mede a posição após cada meia hora, digamos. Então, a gente mede após meia hora, depois de uma hora vai estar aqui. Então, a cada meia hora, a gente mede a posição do corpo, né? Então, com isso a gente tem mais informações. E para ter uma melhor informação ainda, a gente pode medir a posição do corpo a cada 15 minutos, digamos. Então, você mede a cada 15 minutos, você vai ter mais informações e melhor detalhamento sobre como está evoluindo o movimento desse corpo, né? Então, essa vai ser a ideia central para a gente, vai ser uma ideia muito importante vocês entenderem isso. Então, que uma para ter uma boa noção da velocidade em qualquer ponto do tempo, a gente precisa medir a posição ao longo do trajeto, ok? Então, isso que eu vou escrever aqui. Então, eu vou chamar de tal é o tempo em que a gente está medindo a posição, certo? Então, para termos mais e melhores informações sobre o movimento do corpo, precisamos fazer medidas da posição ao longo do caminho após cada intervalo de tempo tal. Ok? Então, tal é o tempo após o qual a gente mede a posição. No início, tal era uma hora, a gente media a cada hora, mas se o tal for meia hora, então a gente mede após cada meia hora, né? E conforme a gente diminui o tal, a gente está medindo, se o tal fosse um minuto, a gente mediria a posição a cada minuto, certo? E conforme o tal for diminuindo, a gente tem melhor noção do movimento. Então, conforme o tempo entre medida e medida de posição for menor, a gente tem mais detalhamento e melhor noção do movimento, certo? Conforme o tempo tal for menor, teremos mais medidas e melhor detalhamento do movimento do corpo, certo? Do movimento do corpo. Então, conforme tal for mais pequeno, a gente sabe melhor como está evoluindo o movimento do corpo. Temos melhores informações. Esse que é o ponto. Aqui eu vou fazer um gráfico, certo? A gente tem, digamos que a gente consegue, sabe, o ponto inicial, né? Esse aqui é o tempo inicial e o tempo final vai ser por aqui, digamos. Certo? Esse é o tempo final. Ah, desculpa, esse aqui é um gráfico posição versus tempo. Então a gente conhece a posição inicial, a posição final
aqui. Então a gente sabe qual que é a posição inicial aqui e qual que é a posição final aqui. Ok, essa aqui é a posição final, essa aqui é a posição inicial. Ok? Então esses são os únicos dois pontos que a gente tinha para definir a velocidade média do corpo, né? A velocidade média do corpo, se vocês lembram, né? É a mudança da posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo que se passou, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial, certo? Essa é uma medida de saber quão rápido você foi desde esse ponto até esse ponto, né? Mas é uma aproximação, né, geral, global, mas se a gente quer um detalhamento local, em qualquer instante de tempo, a gente precisa saber qual que é a posição em qualquer instante de tempo entre esses dois tempos. Então a gente precisa saber a curva da posição versus o tempo. Então digamos que essa curva seria uma coisa assim. Opa. Bem, certo? Então aqui a gente consegue saber qual que é a posição do corpo em qualquer instante de tempo t. Para todo instante de tempo t, a gente sabe qual que é a sua posição aqui. X. Ok? Esse aqui é o caso ideal, o caso em que a gente consegue ter para qualquer tempo, a gente tem a posição, certo? Mas na prática a gente não pode ter essa curva contínua assim, a gente não pode medir qualquer tempo, a gente mede muitos tempos aqui, certo? A gente vai ter muitas medidas, então a gente mede a cada intervalo de tempo tal, a cada 10 minutos, a cada 5 minutos, ou a cada minuto, né? Mas a gente mede a cada certo intervalo de tempo, a gente não mede sempre. Eu espero que fique claro isso. Mas então, na prática, o que a gente faz é medir tempos e posições aqui, certo? Então a gente, após um certo instante de tempo, intervalo de tempo tal, a gente mede essa posição. Após outro intervalo de tempo tal, a gente mede essa posição. Após outro intervalo de tempo tal, a gente mede e anota a posição e assim vai. A gente divide esse intervalo de tempo em vários tals, certo? Em vários pedacinhos de intervalo de tempo tal. E no início e no final desses pequenos intervalos de tempo tal, a gente tem informações das posições, certo? A gente sabe a posição aqui, a gente sabe a posição após tal, a gente sabe a posição antes do tempo tal e assim vai. Certo? Ok? Então é isso que a gente faz na prática. A gente mede as posições do corpo em, em, em certo intervalo de tempo, mas a gente mede a, esse intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo a gente mede as posições após certo pequeno intervalo de tempo tal. Mas então é isso que a gente tem. A gente tem a velocidade no tempo t e a gente tem a velocidade em um tempo que vai ser t mais tal, que seria esse aqui. Esse aqui t mais tal. Certo? Esse aqui é o tempo t. Esse aqui é o tempo t mais tal. E a gente sabe a posição no tempo t, porque a gente mediu. A gente também sabe então a posição no tempo seguinte, que seria a posição no tempo t mais tal, né? A gente mede
a posições no início de um intervalo tal e no final desse intervalo tal. Ok? Então beleza. Com isso a gente então pode analisar qual que é a velocidade do corpo nesse pequeno intervalo de tempo aqui, entre t e t mais tal, certo? Entre esse tempo t e esse tempo t mais tal. Podemos então obter a velocidade média do corpo no intervalo, no pequeno intervalo entre t e t mais tal, certo? Então a velocidade média entre o intervalo t e t mais tal, certo? Eu estou escrevendo desse jeito, essa aqui é a velocidade média, né? Entre t e t mais tal, vai ser dado de novo, né? Pelo deslocamento dividido pelo tempo. E o deslocamento vai ser quanto que ele aumentou sua posição, né? Neste pequeno intervalo de tempo. Quanto que aumentou sua posição? Ele foi da posição x de t no tempo t até a posição x no tempo t mais tal. Esse aqui é o deslocamento. E quanto que de tempo foi que transcorreu? A gente tem aqui. Entre t e t mais tal, o tempo aumentou em tal, né? Então a gente tem o deslocamento e o tempo. Então a velocidade média do corpo entre t e t mais tal vai ser seu deslocamento, ou seja, quanto mudou sua posição, que vai ser a posição final, né? Menos a posição inicial, dividido pelo tempo que passou e o tempo que se passa nesse intervalo de tal. Cada intervalo pequeno tem um tempo tal. Então, essa aqui é a velocidade média do corpo. E nós vamos definir a velocidade instantânea do corpo da seguinte maneira. Nós definimos a velocidade instantânea do corpo no tempo t como vai ser o limite quando o tempo tal vai para zero da velocidade média entre t e t mais tal. Isso aqui parece complicado, mas na verdade, se você pensa bem, não é. Isso aqui é muito natural. A velocidade instantânea no tempo t vai ser essa velocidade no pequeno intervalo entre t e t mais tal, quando esse tal vai para zero, quando esse tal é muito pequeno. Se a gente faz o tal muito pequeno, se a gente faz o tal muito pequeno, a gente está fazendo um limite em que a gente tem infinitas medidas aqui, e a gente estaria definindo não a velocidade nesse pequeno intervalo, sino a velocidade do corpo num ponto no tempo t. Então por isso que a velocidade instantânea no tempo t vai ser a velocidade média nesse pequeno intervalo, mas no limite em que esse pequeno intervalo vai para zero, de tal forma que esse intervalo vira um ponto e a gente não tem a velocidade num intervalo, senão a velocidade num ponto, certo? Então, no melhor dos casos, em que tal vai para zero, a gente escolhe um tal muito pequeno,
a gente estaria com isso conseguindo definir a velocidade instantânea do corpo nesse tempo particular. Ok? Então, esse aqui que vai ser a noção de velocidade instantânea do corpo. A velocidade instantânea no tempo t é a velocidade média entre o intervalo t e t mais tal, no limite em que o intervalo é muito pequeno. Certo? Isto é porque se fazermos tal muito pequeno, o intervalo vira um ponto. O intervalo t e t mais tal vira um ponto, né? Ou seja, diminui. O tempo t e o tempo t mais tal, esses dois pontos se juntam, né? Quando tal é muito pequeno, vai para zero. Então, a velocidade média nesse intervalo viraria a velocidade instantânea. E a velocidade média do intervalo vira a velocidade instantânea no tempo t. Ok? Isso aqui é o importante. E agora sim, a gente pode então reescrever aqui que a velocidade instantânea t no tempo t é o limite quando o tempo tal vai para zero dessa velocidade média aqui. Mas essa velocidade média, a gente tem a expressão dela aqui acima, né? Essa diferença x em tal em t mais tal menos x em t dividido por tal. Então eu vou copiar essa expressão aqui e com isso a gente tem essa definição final da velocidade. A velocidade no tempo t do corpo vai ser o limite quando tal vai para zero de sua posição no tempo t mais tal menos sua posição no tempo t, tudo isso aqui dividido pelo tempo tal. Ok? E isso aqui é a expressão da derivada. Se vocês lembram do que a gente discutiu na primeira parte dessa aula, a gente lembra, né, a definição de derivada. Derivada de uma função f(x), certo? A derivada da função f'(x), a gente também pode denotar a derivada como df de x, que é a derivada de f a respeito de x, é esse limite aqui. É o limite quando h vai para zero de fx mais h menos fx, tudo dividido por h. Se vocês comparam essa expressão em azul com essa expressão em preto, é a mesma coisa. A única diferença é que aqui a função é f e aqui a função é x, é a posição. Aqui a variável é x, mas, certo? E aqui a variável é t. Mas é a mesma expressão, né? Fazendo as correspondências devidas. Então, isso aqui nos está dizendo que essa expressão daqui é a derivada de x respeito de t, né? Derivada de f a respeito de x é esse aqui, portanto, esse aqui, todo com o limite, é a derivada da posição com o tempo. E esse aqui é o grande resultado de Newton, né? Ok? Então, com isto, vemos que a velocidade instantânea no tempo t
é a derivada da posição certo? É a derivada da posição x respeito do tempo. Então, a velocidade no tempo t vai ser a derivada da posição respeito do tempo. Esse aqui quer dizer que a velocidade é a razão de variação da posição com o tempo, é a derivada. Ok? Então, esse aqui é o resultado mais importante que a gente tem que ter claro, né? Para estudar o movimento dos corpos, é que a gente precisa primeiro a posição do corpo como uma função do tempo, e tendo isso, a gente pode obter a velocidade como a derivada dessa função da posição com respeito do tempo. Okay? Então esse aqui é o resultado mais importante para nós, para nossas aulas de Física 1, que a gente vai estar interessado com o movimento e os distintos tipos de movimento dos corpos. Esse aqui é um resultado fundamental. Antes de terminar, eu quero aqui definir também que a aceleração é a mudança da velocidade no tempo também. E da mesma forma que a gente fez agora, a gente pode mostrar que a aceleração vai ser a derivada da velocidade no tempo. Podemos definir, né? Então, a aceleração de um corpo como a medida da variação da velocidade, né? No tempo. Certo? Por quê? Porque a aceleração, se o corpo, um carro está acelerando, ele está aumentando a sua velocidade. Certo? Se ele está freando, se ele está desacelerando, ele está diminuindo a sua velocidade. Então a aceleração, ela mede a mudança na velocidade. Certo? E uma mudança da velocidade com o tempo. Certo? E então a gente vai ter uma expressão parecida para a aceleração, né? Vamos definir a aceleração como essa medida da variação da velocidade do corpo no tempo, e teremos que a aceleração instantânea do corpo, eu vou chamar a aceleração de A de t, é a aceleração do corpo no instante t, é dada pela derivada mais da velocidade com o tempo, certo? Então a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, mas a velocidade já é uma derivada, então a gente está derivando uma derivada, está derivando a velocidade, portanto a aceleração a gente vai ter que ela vai ser uma segunda derivada da posição no tempo, certo? Então esses são os conceitos principais que a gente precisa: aceleração e velocidade. E vocês já estão notando aqui que, de novo, a gente precisa essa regra, posição com o tempo. Dadas essas informações, né? Dada como muda a posição com o tempo, a gente infere a velocidade, e com a velocidade a gente infere a aceleração. Ok? Bem, então com isso a gente estaria concluindo nossa primeira aula.